Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Lu Carvalho, CEO e cofundadora aqui da Tifis Group. Minha trajetória foi predominantemente na área de RH, mas já passei por financeiro, planejamento estratégico, PR, políticas públicas, enfim, já fiz bastante coisa. E aí o bichinho do empreendedorismo me picou e eu resolvi me juntar ao time da Tifis para começar um processo de reinvenção do trabalho. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que fez parte da minha história. Eu e o Dani, a gente se cruzou em Ambev, é uma pessoa que eu admiro um monte, para falar de um assunto que, na minha visão, talvez seja top 3 de RH, assim, assuntos mais importantes. Eu acho que essa conversa de design org, ela é uma conversa que, se ela é bem comunicada, se ela é bem gerida, se ela é bem executada, tem um potencial de destravar sucesso e sustentabilidade de qualquer negócio. E eu acho que o Dani é uma pessoa incrível para falar sobre esse assunto. Mas antes eu queria só dar um contexto do porquê que a gente está aqui, de quem é a Tifes e como é que tudo isso, essa proposta de Open Talent, de trabalho sob demanda, ela nasceu. Então, acho que a gente vem vendo, né, um movimento muito grande de mudanças importantes da perspectiva de como é que os negócios eles vão mudando suas estratégias, mudando suas perspectivas, e a gente vem vendo, né, vários veículos Tier 1 global trazendo esse assunto. Então, aqui a gente tem a Harvard Business Review, a Forbes, a McKinsey, falando o quanto as nossas organizações elas vão sobreviver às mudanças e o quanto elas vão ser bem-sucedidas às mudanças. Se a gente faz um retrospecto aí dos últimos 4 anos, o mercado tem exigido cada vez mais que os negócios, eles, além de se adaptarem com mais frequência, eles se adaptem também mais rápido. Então, a gente viu pandemia que fez a gente reajustar muito rapidamente a nossa necessidade de conviver com múltiplos modelos de trabalho híbrido, remoto, a gente teve que fazer ajustes rápidos, a gente teve uma recessão econômica, aumento de juros, menos dinheiro no mercado e, por consequência, novas fases de negócio. A verdade é, quando tinha muito dinheiro disponível, os negócios eles tinham mais segurança. Hoje tem menos dinheiro disponível, portanto, tem uma necessidade de você conseguir se reinventar mais rápido. Dito isso, o que a gente vem percebendo muito é que existe uma lacuna bem importante entre velocidade de implementar as mudanças versus a eficiência operacional nessa implementação de mudança. Então, a gente vê, de um lado, as empresas tendo que tomar decisões estratégicas muito rápidas, com mais frequência, e a gente vê, por consequência, uma falha de execução. Quando eu olho para essas duas pontas, a gente acredita aqui que tem dois elementos que são fundamentais para suprir essa lacuna, esse gap que acontece entre eficiência e velocidade. Um deles a gente sabe que a maioria das empresas está vivendo desafios de orçamento, então a gente viu um monte de empresa passando por layoff, tendo que se reinventar, reestruturar e uma série de coisas, e a gente vê também uma falta de habilidades disponível na hora certa. Então, a verdade à medida que os negócios vão se reinventando, as estratégias vão mudando, vai havendo a necessidade de trazer novas habilidades que não necessariamente elas têm disponível dentro da empresa e não necessariamente elas têm um orçamento para trazer uma pessoa full time para ajudar a resolver o problema. Então, a Tifes nasce com esse desejo de resolver essa lacuna entre velocidade versus eficiência operacional e tenta resolver tanto o elemento financeiro quanto o elemento de trazer novas habilidades. Então, a gente tem um desejo aqui, nossa missão é reinventar o trabalho para que a gente possa ter melhores resultados nas empresas do Brasil. A gente conecta executivos que são experts nas suas áreas de atuação para trabalhar sob demanda em diferentes modelos, então, ou é numa vaga, ou é num contexto de mentoria, ou é num contexto de executivo sombra, ou é num contexto, eventualmente, de uma vaga full-time. Então, embora a gente não seja uma executive search,
O sob demanda, muitas vezes, é sob a demanda da empresa e, eventualmente, a demanda da empresa é uma vaga full-time. E a nossa proposta de valor é entregar isso da maneira mais assertiva possível, da forma mais rápida possível e, consequentemente, trazendo eficiência financeira, porque a verdade é que você paga por uma fração daquele executivo que é experiente, tem aquela habilidade que as empresas precisam naquele momento. Pode. Então, esse é o nosso time de linha de frente, né? Com quem vocês podem conversar e entender melhor o nosso modelo, nossa proposta, quais são os produtos que a gente tem disponível, tanto eu, quanto o Gui, quanto a Cris. Aí tem as nossos contatos. E a ideia aqui não é falar da TIFES, a ideia é falar de Design Org, mas acho que, por último, o recado aqui a gente lançou um e-book sobre o RH 5.0, então foi um trabalho meu junto com o time. Acho que aqui é para falar mesmo de tendência. Existem muitas ondas do RH e eu acho que essa onda nova que está chegando traz múltipla complexidade, mas mais do que isso, coloca o RH num lugar de poder exercer com muita eficiência o seu papel protagonista dentro das companhias. Eu acho que por muito tempo a gente ficou como a área back-office, mas eu acho que mais do que nunca, nesse novo futuro do trabalho, nesse novo momento das companhias, o RH tem tudo para ser protagonista, desde que, eu falo muito isso, compre as brigas certas, se posicione no lugar certo e traga as pautas certas. Eu acho que o e-book, ele traz um pouco disso. Mas vamos lá, gente. Dani, eu não gosto de apresentar os meus convidados, porque eu acho que cada um sabe o que quer contar de si, então o palco é seu. Muito obrigado pelo teu tempo e eu tenho certeza que vai ser incrível para todo mundo. Bem-vindo. Oi, obrigado, Lu. Super obrigado pelo convite. Tema duro, mas pode ser bem legal. Vou tentar trazer uma ótica aqui mais otimista para redesenho também. É, E, bom, a gente vem se esbarrando aí ao longo dos anos, né? A Lu falou que a gente começou na Ambev, gente. A gente trabalhou junto, inclusive, tocando na Universidade Ambev lá, deve ter mais de 10 anos. Mas eu também fui uma das pessoas que, depois de uma longa carreira corporativa, aí, resolvi empreender junto com outras 3 pessoas, 2 sócias e um sócio. E hoje a gente tem a Coru, que é uma universidade corporativa as a service. Então, basicamente, o que a gente faz é operar a universidade corporativa das empresas. A gente só precisa extrair um pouco do conhecimento delas e a gente consegue replicar isso de várias maneiras, em várias áreas, seja de pessoas, liderança, vendas, marketing, tecnologia e por aí vai. Mas é basicamente isso. É... E um prazer estar aqui, gente. Também fiquem à vontade, se quiserem me interromper, vai mandando no chat aí, eu estou com ele aberto, eu consigo interagir com quem for falando aqui também. Boa. Dani, eu acho que você tem uma experiência enorme. Acho que você, na Ambev, eu me lembro, né? Você passou por um monte de cadeira, enfim, viveu um nível de complexidade significativo. E eu vejo muitas empresas sofrendo um pouco com entender qual é o timing das companhias para pensar ou em começar efetivamente um trabalho de design organizacional ou um redesign organizacional depois de passar por muitas mudanças e muitas transformações. Quais os sinais assim que você da tua experiência, você acredita que são sinais para pensar ou no design ou no redesign e quando saber que é uma mudança incremental ou é uma mudança mesmo radical de levanta o tapete e começa de novo? Legal. A gente normalmente percebe os sinais grandes, né? Esses são os fáceis, entre aspas, né? Então, assim, normalmente os sinais grandes vêm de, poxa, eu tenho um problema de liquidez na minha empresa, um problema de custo, caixa, despesa, e esse é o que você falou na abertura, né? Assim, normalmente é o que está acontecendo, né? Você vê muito desligamento em massa, você vê pesquisa no Google bombando, né? Eficiência organizacional é um dos termos que mais cresceu em busca no Google nos últimos 2 anos. Assim, a gente acha que, sei lá, é TikTok, né? Alguma coisa assim, mas não, eficiência organizacional. É um dos top 5 termos mais buscados no Google atualmente. Então, esse é o sinal mais latente. Tem um outro sinal super latente, que não tem tanto a ver com custo, com a necessidade de cortar custo e despesa, que é o sinal de você perder mercado. Normalmente, as empresas começam a perder mercado, perder clientes, elas começam a olhar que tem alguma coisa
estranha com o negócio delas, alguma coisa estranha com a estratégia delas, e aí elas começam a fazer redesenho ou para inovar, para lançar novos produtos, para entrar em novos mercados. Normalmente, o gatilho mais comum que eu vejo é um gatilho de crise, né? Um gatilho de problema. Mas o ponto para mim é que, na minha visão, o jeito certo de fazer isso é uma constante. Como hoje a gente faz várias coisas, né? A gente sempre encarou muitas dessas coisas como projetos. Então, vou fazer um projeto de redesenho, vou fazer um projeto de reestruturação. O que a gente deveria fazer é ter um processo de redesenho e reestruturação rodando constantemente. E aí, assim, para além dos gatilhos de crise, eu acho que você tem outros gatilhos que é você medir o seu negócio, né? E aí tanto o quanto a sua estratégia está funcionando. Então, poxa, se eu me propus a ganhar market share em determinado mercado, participação de mercado em determinado mercado, eu estou ganhando? A estrutura está funcionando para aquilo? Se eu me propus a inovar mais, eu estou inovando mais? As minhas inovações estão ganhando tração? Ah, se eu me propus a redesenhar a minha estrutura para ser mais horizontal e a comunicação fluir melhor, e eventualmente eu ter menos processo e eu gerir mais por relacionamento a minha empresa, mais baseado na cultura. Poxa, isso está acontecendo, eu verifico isso nas pesquisas de clima. Então, na verdade, você tem vários indicadores que você consegue medir ao longo do tempo para você ver se a sua estrutura funciona ou não e onde ela funciona e onde ela não funciona. Principalmente em organizações muito grandes, você não tem o cenário funcionando ou não funcionando. Não é on e off. Você tem, às vezes, funcionando em um lugar, às vezes não funcionando em outro, e você tem que saber medir esse negócio, e como RH você tem que ter um olhar mais amplo, né? Então, eu mudaria o modelo. Quando é que é a hora? A hora é sempre, e eu mudaria o modelo do projeto para o processo, sabe? Ô, Dani, e assim, acho que você falou uma coisa que eu acho que a gente, como RH, se a gente pensar no total, é algo para a gente evoluir ainda bastante como disciplina, né? Que é a questão da mensuração, né? Como é que na tua visão, Dani, a gente pode medir esse movimento? Assim, que KPIs você imagina que sejam os KPIs que efetivamente meçam o sucesso de um processo de design org, ou acho que você trouxe algumas coisas de business, mas assim, da perspectiva de RH, o que seriam os indicadores na tua visão? Legal. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para vocês entenderem por que que eu vou falar esses indicadores, tá? Acho que assim, desenho organizacional sempre vai vir da estratégia da empresa e da cultura da empresa, né? O ponto de partida é esse. Para onde é que eu vou com o meu negócio? Se meu negócio está caindo, como é que eu faço ele subir de novo? Se meu negócio está crescendo, como é que eu faço ele crescer mais rápido? Isso é estratégia, né? E aí toda a complexidade que tem aqui dentro. E outra coisa, cultura. Se eu sou uma empresa que prega pela comunicação, pela interação entre as pessoas, pela colaboração, eu não vou ter uma estrutura super vertical, né? Se eu sou uma empresa que está passando por um processo cultural em que você promove a discussão, segurança psicológica, etc., eu não posso criar silos na minha estrutura. Então, e cultura também define muito de. Então, esses são os pontos de partida. Então, por uma ótica de RH, o que a gente deveria medir é itens de saudabilidade da cultura que eu quero praticar, que são impactados pelo desenho organizacional. Então, eu dei um exemplo aqui. Se eu quero, na minha cultura, que segurança psicológica seja um fator fundamental, eu preciso medir na minha pesquisa de clima, nas minhas entrevistas de desligamento, nos meus pulsos, se segurança psicológica está em alta ou não. E como é que eu articulei a minha estrutura para isso. Isso é um exemplo para o lado da cultura. Só que você tem outros indicadores, são indicadores de RH que a gente deveria olhar em estrutura, que são alguns, né? Então, o mais famoso, assim, o que eu acho que todo mundo olha mais é quantas camadas a minha organização tem, né? Do CEO até o último nível da operação, lá na ponta da execução. Então, isso a gente chama de profundidade de estrutura. Tem outro que a gente olha muito, que é a span de controle. Quantas pessoas tem debaixo de cada liderança? Isso tem N métricas para você olhar isso. Poxa, lideranças que gerenciam pessoas que fazem a mesma atividade conseguem cuidar de mais pessoas. Lideranças que cuidam de atividades que têm muita diferença entre elas, conseguem cuidar de menos pessoas. Enfim, essa é outra métrica. Uma terceira métrica que eu daria a gente fala de report. O nome é inglês, eu vou falar em português, mas o reporte muito alto ou reporte muito baixo. O que eu quero dizer com isso? É quando eu tenho, por exemplo, um técnico, uma técnica administrativa reportando para o CEO ou para a CEO da empresa. Não faz sentido, a conversa não conecta, né? Então a pessoa às vezes está numa atividade super operacional, a outra pessoa aqui está pensando na estratégia, e isso aqui não conversa, e às vezes a gente faz isso. A outra coisa é o contrário, é quando você coloca uma pessoa no nível muito alto reportando para uma pessoa que às vezes é júnior. Também não funciona.
né? Então, isso aqui a gente fala quando a estrutura está rasa demais. Ou ela está funda demais, ou ela está rasa demais. Esse é outro fator que a gente deveria olhar. Então, esses são alguns. E eu acho que tem um indicador que cada característica de negócio vai ter diferente, que são indicadores de produtividade, né? Então, assim, poxa, qual é a unidade que eu meço para ver se a minha estrutura está mais produtiva ou menos produtiva? Poxa, se eu sou uma empresa de serviços, né? Os meus consultores, as minhas pessoas conseguem cuidar de quantos projetos? Se eu sou uma empresa de design, poxa, qual o volume de design que eu consigo fazer com a estrutura que eu tenho? Se eu sou uma empresa que depende do tempo de atendimento, qual o tempo de atendimento? Ele está aumentando ou está diminuindo? Então, são indicadores de produtividade que o RH deveria estar de olho sempre, né? Quando a indústria, normalmente, é o volume de produção pelo número de pessoas que você tem. Startup mede muito volume de vendas. O Nubank publica isso, né? Quanto eu vendo por funcionário que eu tenho? Qual a minha receita por funcionário? O Nubank mostra que a dele é bem mais alta que a dos outros bancos. Então, esse tem indicadores de produtividade. Aí depois a gente pode discutir indicadores de negócio e aí o negócio fica bem complexo. O Dani, acho que também tem um ponto, né? Acho que eu tenho percebido isso em várias conversas que eu tenho tido com pessoas de RH e, eventualmente, até algumas mentorias e até conversa com o empreendedor, que é um pouco. Hoje existem, a gente vem de uma época, né, que existia basicamente a estrutura funcional. Então, marketing, a tecnologia, produto, reportando para um CPO, CTO, whatever, que reportava para o CEO. E hoje existem múltiplos modelos, múltiplos formatos de design org. Na tua visão, Dani, qual que é o jeito de entender qual é o melhor modelo para minha companhia? E, para além disso, na tua visão, é viável coexistir diversos modelos dentro de uma mesma companhia? Legal. Eu acho assim, tem vários fatores que influenciam, mas tem dois que eu gosto muito. Tem um texto, um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre as empresas que tentaram implantar agilidade organizacional. E, na verdade, era um estudo sobre empresas tradicionais que tentaram implantar agilidade organizacional. E aí esse estudo ele mostrou o seguinte, porque uma coisa é você ser, sei lá, o Spotify, né, que criou esse conceito. Então você nasceu assim, já era assim, então meio que você não sente os efeitos desse tipo de desenho, né? Mas as empresas tradicionais que tentaram fazer isso, as que deram certo, elas tinham duas características, tá? A primeira delas é que elas começaram a fazer desenhos diferentes, pequenos. Então, assim, poxa, eu quero implantar um modelo diferente de organograma, eu quero montar um modelo diferente de interação entre times, né? Eu quero fazer um design do meu organograma mais ágil. Elas fizeram pequenininho e testaram em algum lugar primeiro. E aí isso foi escalando na medida que elas foram aprendendo. Essa é a primeira característica. Então, empresas que fazem esse Big Bang, assim, viram a estrutura inteira de uma vez, normalmente isso dá errado. Primeiro fator. O segundo fator é um negócio que é muito legal e muito libertador, que é assim, o seu jeito é o jeito certo. Se você consegue medir e isso está funcionando para você, então use o seu modelo. Por mais que você vá beber na bibliografia que existe, por mais que você vá beber dos casos que existem, de toda a literatura que está disponível hoje, essa literatura ela funciona para você até certo ponto, porque tem características do seu negócio que determinam também se você vai conseguir ou não. Dá alguns exemplos, tá? A sua cultura eu já falei. Os processos que você tem determinam muito. Então, dependendo da forma como você organiza seus processos, você precisa ter pessoas cuidando disso aqui ou ali, que não é exatamente igual o Spotify faz. Outra coisa é o nível de tecnologia que você tem. Não adianta você falar que você vai fazer um desenho numa determinada direção se o viabilizador para aquela direção é um investimento em tecnologia e você não fez ele, né? Isso também não vai permitir. Outra coisa é seu porte. Então, assim, você me perguntou, né? Poxa, eu posso ter vários modelos na mesma empresa? Cara, pode, mas quanto maior a empresa, maior a probabilidade, ou quase integral a probabilidade que você vá coexistir com vários modelos, né? Você vai ter uma área de inovação, você vai ter uma área de operação, você vai ter uma área de cobrança, pagamento e recebimento, e você vai trabalhar com modelos diferentes necessariamente, né? E eu acho que tem uma outra coisa que é o momento da empresa também, né? Então, assim, isso determina muito sobre o quanto que você vai articular mais estrutura, mais inovação, menos inovação. Tem algumas características. Mas uma que a gente não pode esquecer nunca é que assim, a estrutura só vai funcionar dependendo das pessoas que você tem. Então não adianta assim, na minha empresa eu tive uma ideia brilhante aqui, então, cara, o meu time de contabilidade vai ser meu time de analytics também, porque meus dados são financeiros, eu vou fazer analytics no meu financeiro.
Cara, se o seu time de contabilidade não entende de analytics, você não vai conseguir fazer. E eu estou dando um exemplo absurdo aqui, né? Ah, não, então eu vou juntar a área de marketing com a área de vendas. Tá bom, parece fazer sentido, integra mais, o orçamento otimiza. Tá bom, mas as pessoas que vão tocar, elas entendem dos dois assuntos? Você tem gente que consegue gerar essa dualidade na área? Se você não tem, você não vai conseguir fazer. Então, assim, normalmente os fatores de restrição, uma estrutura, eles estão dentro da sua casa mesmo, né? Tecnologia, pessoas, cultura, por aí vai. Eu acho que você falou bastante, né, Dani, sobre cultura e, assim, não é novidade para ninguém que me conhece que esse é um dos assuntos preferidos da minha vida, assim. Quando você fala de cultura, Dani, eu acho que, às vezes, muitas pessoas ainda têm um pouco aquela ideia de que a cultura são só os valores lá da parede ou construir o famoso playbook, missão, visão, valores e comportamentos, né? Cultura extrapola tudo isso, todo esse playbook. Como é que, como é que você, na tua visão, se alinha? E aí eu vou mais para um lado de redesign do que começar um design, porque acho que o redesign ele tem uma série de outras complexidades, né? Já tinha um, aí você vai criar um novo. Como é que alinha esse processo todo de redesign com cultura? Legal. Eu acho que tem alguns pontos da cultura, assim, que a gente tem que olhar. A primeira coisa é o quão. E aí, normalmente, são aquelas coisas da cultura que não são as que estão no quadro na parede, são aquelas que você sente no dia a dia. Que todo mundo na empresa sabe o que são, não necessariamente elas sabem explicar, mas todo mundo sabe. Então, assim, vou dar exemplos. Empresas que são muito formais têm mais dificuldade de trabalhar com estruturas mais ágeis ou mais horizontalizadas, né? Muito hierárquicas. Uma empresa muito hierárquica tem dificuldade de horizontalizar a estrutura, né? Esse é um exemplo. O quanto a sua cultura é uma cultura de contexto e comunicação, ou seja, o quanto que você toma decisão pelas conversas e interações entre as pessoas versus o quanto você toma decisão seguindo processos, né? Se você tem um volume muito grande de processos, você vai ter um tipo de design. Se você tem um volume muito grande de conversas, você vai ter outro tipo de design. Então, essa é outra característica da cultura. Outra característica importante da cultura que a gente tem que olhar é o quão inovadora essa cultura é. Normalmente, culturas muito inovadoras, elas são um problema para o design, não uma solução. Porque o que que acontece? Você vira aquela cultura que começa a ter um monte de projetinho, um monte de pilotinho, um monte de teste, um monte de erro, um monte de falha, um monte de coisa. E aí é meio aquele filme dos Gremlins, assim, né? Você joga inovação, você joga água, aqueles bichinhos vão multiplicando, e a hora que você vê, você tem uma estrutura gigante, e você tem uma pessoa cuidando de cada coisa, e você não consegue convergir para talvez o que são os focos, o direcionamento estratégico. Então, uma cultura inovadora é uma cultura que normalmente gera um crescimento de estrutura. Basta ver startups aí, o que aconteceu. Acho que boa parte das que fizeram desligamento em massa é porque passaram muito do ponto da inovação, entre aspas, né? Então, esses são fatores culturais que influenciam. Tem muitos outros, mas eu acho que, assim, para arrematar, a liderança, né? O estilo de liderança, ele é o estilo que traduz a cultura em pessoas, né? Então, assim, o jeito que a sua liderança se comporta é, na prática, o que é a sua cultura no dia a dia, né? O melhor jeito de você ver como é que é a cultura de uma empresa é você ver uma liderança trabalhando. O estilo de liderança que você tem determina muito da estrutura que você consegue articular, né? Quando você for testar uma estrutura e você olhar para os seus líderes e falar assim, poxa, essas pessoas vão conseguir praticar isso, se você sentir que não vão, é porque alguma coisa na cultura está desalinhada com a estrutura que você está falando, né? E aí você tem que fazer um processo para conseguir arrematar isso. E eu acho que tem uma coisa, né, Dani, que eu não sei, acho que você deve observar também, que é um pouco. Existe muitas empresas vivem problemas culturais sérios, exatamente pelo ponto que você falou. Então, tem muitos líderes, cada líder opera a sua própria cultura, ou eventualmente cria subculturas dentro de uma cultura já. E parte um pouco da premissa que a revisão do design vai endereçar problemas de cultura. E na prática é o oposto. Enquanto eu não resolvo o problema de cultura, a chance de eu criar um Frankenstein e deixar minha empresa eventualmente até mais lenta do que eu esperava por conta de não resolver o problema da cultura, achando que o design vai resolver, é enorme, né? E atrapalha muito a evolução, etc. Ô, Dani, e que conselho, assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas que orientações ou eventualmente que insights você pode trazer para quem está aqui na live vivendo um pouco
esse momento de começar um processo de redesign, assim. Então, já tem um design, meu negócio cresceu, meu negócio escalou, já não dá mais para conviver com esse design que eu tenho hoje. O que seria aí os principais highlights que você traria? Legal. Acho que o primeiro é o ponto de partida, aquela primeira coisa que a gente falou, assim, por que que eu preciso fazer um redesign? Então, se eu preciso fazer um redesign porque o meu negócio escalou, onde é que está apertado o cinto, né? Eu estou apertado o cinto porque eu estou atendendo um pouco pior meus clientes, está apertado o cinto porque eu estou levando mais tempo para dar resposta ou para operar o meu produto, ou botar ele na rua, ele funcionar bem. Qual é o fator? Então, assim, o ponto de partida é saber muito bem por que que eu estou fazendo. Ou não, é porque eu estou cortando custo, que seja. Mas qual é o fator? Porque você só vai ver se esse design funcionou, ou só vai fazer um design bem feito se você tem um objetivo com ele, né? Ele tem que acomodar a estratégia. Essa é a primeira coisa, ponto de partida. A segunda coisa é a sua cultura, que a gente já falou bastante. Isso é, assim, é fundamental. São os dois fatores, cultura e estratégia, aqui de mãozinha dada, para você partir. Segunda coisa é que é o seguinte, normalmente o design bem feito ele é testado antes. Às vezes a gente está com pressa, né? Então a gente fala assim, poxa, eu tenho que mudar a minha estrutura inteira, eu tenho que enxugar, eu tenho que não sei o quê. O ideal é que não seja feito dessa forma. Como é que o RH se previne para isso? Você vai fazendo vários testes de estrutura, principalmente quando você tem uma estrutura grande, né? Eu vivi um pouco disso, que tinha assim dezenas de milhares de pessoas no time, então obviamente você consegue fazer muito mais teste, mas nem sempre isso é tão viável. Mas o ideal é que você teste estruturas antes, sabe? Então, assim, poxa, será que eu consigo pegar um pedaço daquela área, um time, e mudar a estrutura ali e acompanhar durante 6, 9 meses o que está acontecendo para eu ver o que que funcionou, o que que não funcionou e de fato eu virar minha estrutura depois que eu aprendi com isso, né? Então, a segunda coisa é testar. Normalmente, org design não testado dá bem errado ou tem um nível de eficiência pós-mudança muito menor. Então, assim, começa pequena, aquela mesma história que eu falei lá de trás. Ah, mas a gente está com pressa. Então tá bom, então testa um mês só, mas testa alguma coisa. É importante, assim, mede os indicadores, vê os sentimentos das pessoas, cultura e processo, né? Cultura e estratégia. Mede os indicadores pelo lado da estratégia, conversa com as pessoas e mede as reações pelo lado da cultura. Sempre fazendo essas duas coisas. A terceira coisa é ter a clareza absoluta que não vai funcionar 100%. Não existe processo com 100% de eficiência em nada na vida, tá? Não tem, não tem. Assim, para nenhum assunto. Não vai ser para org design que vai ser diferente. Então, assim, eu calculei que esse redesenho de estrutura vai ter uma eficiência de 100 milhões de dólares. Vai dar 99,5, vai dar 87,8, porque você tinha uma data para fazer a mudança, você atrasou um pouco, ou porque você calculou uma rescisão e ela saiu mais cara, ou porque eventualmente você enfrentou um processo trabalhista e você teve que arcar com esse custo pela decisão que você tomou, ou porque uma estrutura não funcionou e você teve que voltar atrás. É normal não funcionar 100%, mesmo que funcione muito, mas é normal. E eu acho que o último ponto é sobre gestão de mudança, assim. Normalmente a gente trata redesenho como uma coisa secreta e sigilosa. É óbvio que você não vai comunicar para todo mundo da organização que você está fazendo um redesenho, que você está mexendo com a vida das pessoas e as pessoas vão ficar em pânico. É normal isso acontecer. Então, por isso que a gente não fala tanto. No entanto, você precisa ter sócios e sócias na decisão. Então, assim, ninguém melhor para desenhar uma estrutura do que os donos e donas de cada área. É óbvio que você vai entrar com toda a metodologia, você vai entrar com todo o suporte, todo o apoio por uma ótica técnica de RH, mas você fazer o desenho ou alguém de negócio, CFO, CEO, COO, sei lá o quê, fazer um desenho e tentar descer um desenho goela abaixo, não vai funcionar. Aí a eficiência que eu falei que nunca é 100%, aí ela cai drasticamente. Como gestão de mudança, você tem que ter as pessoas que vão operar efetivamente compradas no desenho que elas vão operar, né? Elas que vão ter que arcar com as consequências no fim das contas. Raquel, já te dou a palavra, só vou fazer um gancho aqui. Acho que, Dani, você tocou num ponto que eu particularmente vejo que é provavelmente o começo do ponto de dor do processo de redesign, que é exatamente achar os stakeholders corretos, né? Como é que, da perspectiva de RH, na tua visão, quais são os elementos mais importantes que seriam bons argumentos de convencimento dos teus principais stakeholders de que é hora de fazer um redesign? Eu acho que assim,
O ideal é você não ter que convencer porque o seu processo é constante. Quando você tem um processo constante, as pessoas estão acostumadas a participar desse processo de maneira recorrente. Então, eu tenho um processo de planejamento anual e dentro do meu processo de planejamento eu já tenho redesign discutido. Ah, esse processo tem uma revisão semestral, trimestral, tanto faz, e o redesign já é parte da discussão. Se você chega nesse ponto, você não precisa convencer mais. De qualquer forma, e convencer sobre fazer ou não fazer, né? A parte do fazer passa a ser natural. Agora, o que fazer e quão profundo fazer, aí eu acho que tem a ver com indicadores. Assim, não tem como você ter uma discussão de desenho organizacional se você não tem indicadores para discutir. E aí eu falei alguns indicadores aqui por uma ótica de RH, e esses você consegue, inclusive, deixar metrificados e medir a sua estrutura o tempo todo em função disso. Você consegue ver toda hora como é que está. Mas tem um outro ponto também que são os indicadores de negócio. Então, não adianta alguém defender que o seu time de CS ou atendimento ao cliente tá super bem se o seu NPS, CSAT, sei lá como é que você mede, está super baixo. Não adianta você falar que você é super produtivo se a produtividade da sua área está muito menor do que o benchmark ou que de outras áreas similares. Então, assim, você ter os indicadores de negócio na mão são o melhor argumento, quase irrefutável, de que alguma coisa tem que mudar ali. Boa. Raquel, vou te dar a palavra e depois eu vou ler a perguntinha da Eleni que estava no chat. Beleza, obrigada. Bom dia, pessoal. É, a hora que o Dani falou sobre stakeholders e como envolver, acho que Lúcia já falou um pouco ali da pergunta que eu queria fazer, mas é um pouco desse momento, assim, que a gente entende o problema, a gente vê a necessidade de mudança. Minha pergunta era assim, como você acha que a gente deveria envolver o time para engajar, né? Porque muitas vezes a solução, eles trazem algum ponto de vista, eles trazem alguma dor ali que clareia ali o desenho organizacional. Então, era um pouco disso a minha pergunta, até que ponto a gente envolve sem gerar ansiedades, mas o quanto a gente também se beneficia, de tê-los nessas discussões. É, o jeito que eu mais gosto de fazer, eu acho que funciona bem até hoje, é você ter um ciclo do negócio bem desenhado que as pessoas sabem que elas vão participar naqueles determinados momentos, sabe? Assim, eu acho que todo mundo que tem uma estrutura de business partner madura está acostumado a ter discussões com as áreas recorrentes, né? Então, normalmente tem business partner que reúne com as áreas toda semana, tem que reúne todo mês, tem business partner que tem. Assim, quando você tem uma estrutura de business partner madura, redesenho organizacional é um dos assuntos. Você vai lá, você vai mostrar a estrutura, você vai mostrar as vagas em aberto, você vai mostrar o turnover, você vai mostrar clima, você vai mostrar outras discussões de RH, mas a estrutura está dentro e você fica discutindo, e aí, obviamente, essas discussões de business partner normalmente são com as lideranças mais sêniores de determinadas áreas, né? E, obviamente, a pessoa que toca o número um de RH da empresa também tem essa discussão com a cúpula que ela lida. Então, se você inclui isso na rotina, fica muito mais fácil, porque as pessoas vão se acostumando, tá? Esse eu acho que é o jeito mais fácil, porque, na verdade, assim, isso é tema recorrente de RH, né? Tem até a pergunta ali da Eleni, né? Assim, poxa, como que o povo faz o desenho e só envolve o RH na hora de pedir budget? Normalmente isso acontece porque o RH não faz parte da rotina da área. Na verdade, a culpa disso é do próprio RH, na minha visão. Desculpa se a resposta é meio ácida, assim, mas é. Porque o que que acontece? Se as pessoas não estão envolvendo o RH, é porque elas acham que o RH não é parte da discussão. É, e como é que você faz para. Qual a diferença entre você estar na mesa ou no cardápio? É você convidar para ir para o restaurante, né? Então, assim, é a resposta que eu dei para Raquel. Poxa, como é que eu tenho recorrência na frequência correta, com a profundidade correta, com os assuntos corretos com as minhas áreas de negócio, né? Eu acho que isso é um papel, uma função meio de business partners, tem RH que acumula as funções, de qualquer forma a gente tem que fazer. Mas eu acho que a diferença de estar na mesa ou no cardápio é de quem convidou para almoçar ou para jantar, sabe? E normalmente, se o RH convida, você está na mesa. Se você é convidado, você está no cardápio. Por aí vai. Ou às vezes você nem é convidado, né? Concordo 100%, Dani. Eu falo isso muito, né? Assim, se o RH segue sendo só convidado na hora de operar, é porque não está sendo percebido como alguém que agrega valor estratégico. Então, eu só convido na hora de botar a coisa para funcionar. Luísa, já te dou a palavra, só vou ler aqui uma perguntinha da Camila, tá? Dani, estou com dificuldade de encontrar benches para span of control para empresas de serviço. O método é a busca dessa eficiência, parece ser mais buscada em empresas fabris. Onde eu posso buscar isso? Tá. Primeiro lugar para buscar isso é dentro da sua casa mesmo, tá? Porque, assim, normalmente você tem mais de um time. Quando você está falando de
de qualquer negócio, assim, como cada negócio é exatamente é de um jeito, né? Mesmo indústria, né? É difícil você ter várias indústrias da mesma coisa, com a mesma tecnologia, então você acaba tendo diferenças assim. Então, o primeiro passo que você tem que dar é você com você mesmo, assim, poxa, eu tenho mais de um time que faz a mesma atividade, ou dentro dos meus times, né? Eu consigo gerar alguma diferença comparativa entre eles? Esse é o primeiro lugar para começar. Porque você vai, as primeiras ineficiências que você tira da estrutura, os primeiros ganhos de estrutura, normalmente eles estão nas ineficiências que a própria empresa já criou, né? O benchmark, às vezes a gente usa para convencer, e outras vezes a gente usa para a gente ser muito eficiente, porque você entende que você esgotou os seus recursos dentro de casa, né? Mas começa de dentro. Agora, assim, é, cara, se fuçar, a gente acha, tá? Então tem muito paper sobre estrutura. Normalmente a gente vai achar mais material de leitura sobre estruturas, desenhos, cases fora do Brasil. O Brasil não produz muito esse tipo de conteúdo, mas a gente encontra muita coisa. Hoje em dia tem muita coisa nascendo sobre estudos de futuro do trabalho, e essa é uma fonte boa de benchmark, porque hoje em dia você tem essas leituras, a própria Microsoft publica muita coisa com as leituras que eles fazem do Office 365, o Google publica muita coisa. Então, você tem papers de empresas que trabalham com o futuro do trabalho, e o futuro do trabalho é quase que intrinsecamente falar de desenho organizacional, né? Então, outra fonte de consulta legal, tem o Rework do Google, tem o Microsoft for Companies que você consegue ler, tem várias coisas que você consegue buscar assim, mas normalmente estão fora do Brasil. Mas tem aquelas máximas assim que a gente usa que eu posso te dar. Normalmente times hipercomplexos, né? Um time que tem pessoas que fazem atividades muito diferentes entre si, no nível de senioridade alto, você vai ter um span entre 8 e 12 pessoas aí normalmente, né? Quando você fala de um time mais operacional, você vai ter spam que vai partir de 20 pessoas e pode ir até 100, 200, a depender do quão operacional é a atividade. Quando a gente fala de indústria, aí tem mais a ver com a tecnologia que você está usando, o maquinário que você tem, aí é um pouco diferente, tá? Luz, pode falar. Oi, quando a gente está falando de um cenário de aquisições de empresas, né, o que são pontos importantes que a gente precisa considerar, né, tomada o que vocês já trouxeram, que adicionam na complexidade, né, que é importante a gente considerar nesse desenho de org? Olha, depende por que você comprou a empresa, né? Então, lembrando que o ponto de partida é a estratégia. Então, assim, essa aquisição dessa empresa aconteceu por quê? Eu comprei para absorver uma tecnologia, eu comprei para trazer o time, né? Eu fiz um acqui-hire, então isso acontece muito com empresas de tecnologia, né? Às vezes você compra outra software house ou uma empresa de tecnologia para você justamente trazer o time. Então, o porquê define muito do que você vai fazer com a estrutura, né? Então, assim, se eu estou absorvendo uma tecnologia, não necessariamente eu vou ficar com o time, né? Então, muitas vezes, tudo que é back-office, tudo que é a estrutura operacional da empresa, eu vou cortar. É natural que isso aconteça. Se eu estou comprando porque eu quero trazer o time para dentro, então, basicamente, você vai ter menos redesenho, você só vai encaixar esse time dentro da sua estrutura. Se eu estou comprando para gerar ambidestria, ou seja, a capacidade de inovação do meu negócio, porque eu estou fazendo uma compra que soma uma capabilidade que meu negócio não tem, ou soma um produto, um serviço que meu negócio não tem, aí eu tenho que pensar um desenho de estrutura de ambidestria em que eu consiga não abafar essa aquisição, né? Não matar a inovação, a criatividade. Então, você tem que criar uma distância segura entre os dois negócios e aproveitar só o que é de fato sinérgico. Então, o motivo muda, sabe, Luísa? Tem um pouco disso, assim. Mas eu acho que um ponto de partida interessante quando a gente faz isso é você ter o jogo claro. Assim, eu te falei da estratégia, mas para as próprias pessoas, toda empresa que é comprada, qual a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas que estão do lado adquirido da história? Vou perder meu emprego. Então, assim, joga claro, porque no limite vai te ajudar. Eu vou te dar dois exemplos. O primeiro exemplo é assim: eu não vou desligar as pessoas. Tá? Se você tem intenção clara de não desligar as pessoas, é melhor você falar assim, gente, a gente não tem intenção de desligar as pessoas. A gente comprou a empresa porque ela está somando a nossa operação e é isso. Tá? Se você tem intenção de desligar as pessoas, eventualmente é melhor você falar que vai desligar, porque as pessoas, por conta própria, também já vão tomar a decisão de sair, talvez facilite seu trabalho.
Mas jogar o jogo, claro, é bem interessante. Eu vi um case recentemente de uma empresa que foi adquirida por um grande varejista, tá? Gigantesco, dos maiores do Brasil, assim. Eles compraram uma empresa que era de logística, distribuição e tal, 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 uma empresa grande. Eles viraram para as pessoas e falaram: olha, gente, a gente não vai integrar a operação durante 1 ano e meio, 2, sei lá, eu não lembro qual era o tempo. E depois a gente vai integrar, então vão haver algumas sinergias. Se vocês tiverem interesse em se manter na operação, levanta a mão. Se vocês tiverem interesse em sair da operação, levanta a mão. Eu vi esse negócio e falei, cara, isso parece fazer bastante sentido, assim. Às vezes que eu vivi isso com o jogo mais às claras, funcionou. É um contrassenso, né? A gente tende a tratar, assim, né, tudo no sigilo, tudo no esquema, mas não precisa ser tão assim. E aí, tudo bem? Alguém vai perguntar, gente? Não. Ô, Dani, acho que eu tenho uma última pergunta do meu lado aqui, que eu acho que a gente não falou, não explorou, que é um pouco quais são os desafios comuns, né, que as empresas elas enfrentam quando elas vão implementar esse tipo de mudança de design. Legal. Primeiro deles é resistência interna, tá? Assim, quem perde time nunca quer perder time, tá? E aí a gente enfrenta isso envolvendo as pessoas mais, em vez de envolver as pessoas menos, né? As pessoas desenham as próprias estruturas com o apoio do RH. Esse é um. O segundo desafio é um desafio de comunicação. É o quanto eu comunico, o quanto eu não comunico e até que ponto é saudável ou não é saudável, né? Eu acabei de dar um exemplo radical de aquisição aqui, mas nem sempre você vai fazer assim. Então, esse limite da comunicação e o impacto dessa comunicação é importante para as pessoas, assim. E, perdão. Tem um negócio importante sobre comunicação que é o seguinte: a gente acha que resiliência organizacional das pessoas tem a ver com quanto elas aguentam tranco, né? A gente fala, pô, a pessoa é muito resiliente. Normalmente aquela pessoa que você olha que tomou muita porrada na vida, você fala assim, essa pessoa é super resiliente. Tem muito estudo que mostra que resiliência não tem a ver com isso, com a capacidade de resistir, e sim com a sua capacidade de enxergar mais longe. Então, portanto, se você enxerga mais longe o objetivo das coisas, normalmente você resiste mais ao que tem pelo caminho, porque você tem um objetivo claro, né? Então, assim, normalmente comunicação, quando você alonga o horizonte para as pessoas de por que você está fazendo aquilo, como que você vai fazer, qual que vai ser o processo, as pessoas resistem mais, são mais resilientes com o redesenho. Então, comunicação costuma ser um desafio bem comum. Outro desafio que é super comum, Lu, é você não ter recursos para fazer o redesenho. Porque às vezes você projeta um negócio, mas você precisa ter investimento compatível e o retorno do redesenho vai levar um tempo. Então, às vezes você precisa investir em tecnologia, às vezes você precisa investir em maquinário, às vezes você precisa dar tempo daquela mudança amadurecer para ela dar os resultados que você espera. Então, assim, muitas vezes a gente faz a conta do redesenho só normalmente, né, o payback vem do quanto de pessoas você tira. A gente normalmente faz essa conta. Eu vou desligar pessoas, isso vai dar uma economia. Mas você tem que fazer a conta do ganho barra eficiência barra investimento necessário para esse payback existir, né? Se a gente não pensa em pessoas, a gente pensa em outros processos do tipo, eu vou ser mais produtivo na minha indústria porque eu troquei a minha máquina por uma máquina mais moderna, você sempre faz a conta do investimento. Por que a gente não faz essa conta no redesenho, muitas vezes? A gente só olha pelo lado do ganho, a gente nunca fala pelo lado do CAPEX, né? Porque ele existe. Eu vou trabalhar remoto. Isso aí otimiza muito o time. Tá bom, mas você vai investir em Office 365, laptop. Estou dando um exemplo pequeno, mas isso pode ser muito maior dependendo do que você está falando, né? Vou investir em AI. Tá bom, então você tem que comprar AI, pagar a GPU, parará. Então, você tem o outro lado da história que a gente esquece. E eu acho que o último eu já falei, mas é aquele negócio de você ter certeza absoluta que não vai ser 100% eficiente. Então, você sempre fazer as contas baseado em alguma perda de eficiência que é natural e inerente a qualquer processo, né? Senão, você sempre fica com a sensação que alguma coisa ficou na mesa e, na verdade, ela não ficou. É parte natural daquilo ali, né? Eu acho que, assim, tentando fazer um wrap-up, né, Dani? Acho que a gente passou por muitos lugares, assim, a gente passa por um lugar que eu acho fundamental, que é design ou redesign. Ele parte de um problema que você precisa resolver, alinhado com uma estratégia que você quer alcançar. Depois, fazer isso bem feito implica ter os dados necessários para você dizer que
o caminho A, o caminho B é o melhor caminho e por quê, e medir isso ao longo da jornada. Você falou muito de testar, então testa pequeno, ainda que você esteja com pressa, testa por um mês, mas assim, não deixe de testar, porque pode dar errado e eventualmente vai ter rota que você vai precisar corrigir. Eu acho que você falou muito, e aí, Dani, pode ir complementando, tá? Claro. Você falou muito da cultura, então, como fundamento aqui, acho que como um ponto super importante, você falou de comunicação transparente. Faltou alguma coisa? Você acha que eu esqueci alguma coisa do resumo Acho que aqui? tem um que é importante, assim, que você só consegue fazer um desenho baseado nas pessoas que você tem. Porque a gente normalmente se inspira em outros casos. Os outros casos são conduzidos por outras pessoas. E você não vai ter aquelas pessoas no seu negócio para fazer. Então, assim, o seu jeito é o jeito certo e as suas pessoas, a capacidade delas, o conhecimento delas, a profundidade delas é que vai determinar se um desenho funciona ou não, né? Então, a gente normalmente leva todos os outros fatores em consideração, mas a gente esquece que as pessoas que a gente tem é que vão ter que dar conta da estrutura. Então, assim, poxa, elas estão preparadas para o que eu estou propondo? Sim ou não? E se não estão, o que eu vou fazer para prepará-las, né? E aí dá, inclusive, para contar com a Chiefs Group, trazer conhecimento de fora e etc. Mas, assim, isso é importante. E, eventualmente, né, Dani, eu percebo também, às vezes, um equívoco, né, que a gente comete, que é também começar o design pensando nas pessoas que você tem hoje. Aí você cria um personograma, né? Você vai plugando na pessoa e não no que é o design ideal para a tua companhia. Então, você desenha o design, depois você pensa nas pessoas, aí você vai colocar essas pessoas no lugar. Eventualmente, ou vai sobrar pessoa, e aí você vai ter que tomar decisões difíceis com relação, eventualmente vai faltar pessoas, aí você tem outra decisão para tomar, ou eventualmente você tem as pessoas no lugar e tá tudo certo, funciona bem. Mas eu acho que aqui o ponto que você está trazendo é muito mais. Essas pessoas, elas são hábeis o suficiente da perspectiva de competência técnica e soft skills e todos os elementos para fazer esse novo design funcionar ou não, né? Acho que é mais dessa linha. Exatamente isso, porque as pessoas que você tem são as pessoas que você tem. Para você chegar na estrutura que você gostaria, tem um tempo, baseado no nível de conhecimento e capacidade dessas pessoas de operarem essa estrutura nova. Então, assim, poxa, se eu vou ter que reduzir pessoas, eu vou levar um tempo para fazer. Se eu vou ter que agregar pessoas, eu vou ter que levar um tempo para fazer também. Então, eu vou levar um tempo para chegar na estrutura ideal. Ah, se eu preciso trazer conhecimento, treinamento, eu também vou levar um tempo. Então, assim, as pessoas, elas são meio chave para como esse processo vai se dar, né? Porque a gente normalmente enxerga como se fosse foto, né? Antes e depois, mas é mais filme do que foto, né? E quem escreve o roteiro são as pessoas que estão no time hoje, né? Eu gosto muito de pensar, né? Eventualmente eu participo de algumas conversas e eu acho até, chega a ser engraçado, tem horas, assim, tem uma coisa, eu quero colocar, implementar dentro da minha companhia um modelo de trabalho federado, que vai, mas a minha liderança, por essência, já tem uma dificuldade enorme de tomar decisão. Então, não vai funcionar, essa empresa não vai andar. Ou o contrário, eu quero montar uma estrutura matricial, mas a minha companhia se construiu e cresceu numa cultura altamente top-down. Também não vai funcionar. Então, acho que ter essa consciência do que funciona, o que não funciona, é uma habilidade importante que o RH precisa desenvolver, né? Assim, a gente é engraçado porque às vezes a gente usa coisas nas empresas que a gente não pratica para a gente mesmo, né? Então, assim, é uma questão de autoconhecimento, né? Conhecer seu negócio, sua cultura é uma questão de autoconhecimento também. Então, assim, poxa, você não consegue virar triatleta se você não tem capacidade pulmonar, se você não tem disciplina para treinar, se você não se alimenta bem, se você não tem cuidados médicos apropriados, etc. Você também não vai virar uma estrutura ágil se você é uma estrutura engessada, encilada, hierárquica. Então, assim, você tem que se conhecer e entender seus limites, sabe? Eu acho que tem um pouco desse negócio também. Por isso que o seu jeito, no final, é o jeito certo, né? Dani, super. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Érica. Dá Acho que aí. tempo ainda, não vou atrapalhar. Uma tá. Boa, bom dia, gente. Obrigada pelo papo, tá sendo super bom. Eu queria ouvir de vocês dois como CEOs, para fechar aí, talvez, o que é que vocês esperam da liderança nesse momento de redesign? O que é inegociável, assim, para vocês?
E numa situação de não ter uma liderança com experiência em mudanças ou uma liderança mais júnior, qual que é a dica, assim, que vocês dão, se vocês pudessem dar aqui para os RHs? Acho que duas, Érica. Primeira dica é o seguinte, assim, mexer em estrutura é parte do papel da liderança. Hoje é parte do job description. Então, assim, o que que eu espero que a liderança faça? Eu espero que ela incorpore isso no job description dela, e entenda que isso é parte da tarefa dela. As pessoas elas tendem a achar que isso é tarefa do RH e elas tendem a dizer que não vão fazer, né? O mais normal é encontrar lideranças assim. Elas têm que entender que isso é parte do trabalho delas, não é trabalho do RH. O RH vai ajudar com técnica, apoio, comunicação, change management, uma série de indicadores, tarará, mas o trabalho é delas, né? Hoje não se vive, assim, é impossível. O nosso mundo está de brincadeira, assim, né, cara? Com a velocidade que as coisas acontecem, o que é lançado, e etc. Então é impossível você ter uma empresa sustentável, longeva, inovadora, se você não mexe na estrutura constantemente. Devagar e sempre, em vez de muito, muito rápido, sabe? Mas não tem como. Então as pessoas vão ter que entender isso, qualquer liderança vai ter que ter isso, e aí o CEO é a principal, ou a CEO é a principal pessoa para entender esse negócio antes de todo mundo. É impossível você sobreviver sem isso. O segundo ponto é você envolver as pessoas, porque as pessoas elas resistem mais ou menos baseado no quanto elas se sentem ouvidas, né? Então aí é uma dica de como a gente RH conduz o processo. Acho que essas duas. Eu concordo com o Dani, assim, eu acho que também tudo vai depender muito, eu sempre acredito muito nisso, assim, acho que você tem ou não tem a liderança que vai levar você para o próximo nível, assim, e aí parte do papel do CEO é fazer essa avaliação, né, e concordo que uma vez que a liderança é envolvida, a chance de dar errado, ela é um pouco menor, né? E também deixar claro que ser ouvido não significa que tudo que for trazido vai ser implementado. Ser ouvido significa que você está dando a chance de que todo mundo se coloque, se pronuncie, traga pontos de preocupação, traga pontos de reflexão, mas que, em última instância, quem vai ser o tomador de decisão sobre uma estrutura ou outra é o negócio, é a estratégia, são as dores que a gente está vivendo nesse momento e não necessariamente só as pessoas. Então, acho que esse é um pouco meu ponto. Gente, eu adoraria ficar aqui mais um tempão. Esse assunto, ele é um assunto intenso, cheio de nuances, mas a gente tem um tempo e eu queria ser justa com todo mundo aqui da perspectiva de tempo. E, Dani, não tenho nem palavras para te agradecer, obrigada. Eu não sei quem está aqui, mas eu anotei um monte de coisa também aqui para aprender. Eu tenho certeza que foi incrível para todo mundo. Obrigada, Dani. Legal. Obrigado, Lu. Tamo junto sempre. Valeu, gente. Ótimo papo, viu? Obrigada, um ótimo dia, gente. Tchau, tchau.